Say again, please. After 5 minutes, fly heading the attack position. Bravo is O voo planado, o próprio nome já diz, planado, planar, descer. Só que ele é muito mais do que isso. É um voo planado sem atuação do motor. Ah, Karen, como assim sem atuação do motor? Eu desligo? Não necessariamente. Tu reduz a manete de potência, deixa a manete na marcha, digamos assim, né, a gente fala em idle, né, que seria marcha lenta, mas não é marcha relacionada a carro, tá? É na potência mínima, vamos falar assim. Então tu coloca na potência mínima, a hélice vai girar basicamente em molinete, né, mais por ação do vento do que por ação da reação química que acontece no interior dos motores, e a nossa aeronave ela vai descer, então ela vai começar o movimento em descida com o mínimo de motor possível, ok? Isso é o voo planado. Pode acontecer de ficar sem motor. Qual que é o caso? Uma emergência. Então, se por acaso acontecer lá, deu fogo no motor, teve que desligar tudo, isolar, né, para evitar a possibilidade de o fogo se propagar para o restante da aeronave, ou qualquer outro motivo, o motor simplesmente parou, ou superaqueceu, enfim, independente. Tu vai desligar o motor, vai fazer todo o procedimento de pesquisa de pane, né, vai cortar o motor e vai seguir sempre no voo planado, sempre nessa trajetória. Por quê? Porque essa trajetória aqui, relacionada a um determinado ângulo de ataque, que é relacionado a uma determinada velocidade, vai te dar a melhor trajetória, ou seja, a trajetória que vai te levar mais longe. Então, quando o motor para, o que tu quer? Tu queria não estar ali, na verdade, né? Mas quando o motor para, tu vai querer ir o mais longe possível. Entende? Então a gente tem que conhecer esse tipo de voo justamente para empregar ele quando por alguma eventualidade acontecer, né? O bom piloto é aquele que está sempre preparado para o inesperado, tá? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a pane ela nunca avisa quando ela vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre estudando com conhecimento em dia, ok? Vamos lá então, o voo planado já falamos, né? É o movimento de descida em que o avião desce por ação do peso. Por mais por ação do peso e da gravidade do que por ação da hélice. Basicamente não se considera a atuação da hélice nesse tipo de voo, ok? Não é que não tenha tração, mas ela não é considerável, ok? A sustentação tem que ser menor que o peso, porque imagina, se a sustentação ela fosse igual ao peso, o que aconteceria? A aeronave ficaria nivelada. Então, para a aeronave descer, a gente tem que tornar a sustentação menor que o peso, ou o peso maior que a sustentação. E aí a gente vai ter esse movimento de descida bem simples, né? Basta a gente enxergar os vetores. Não existe a influência do motor direta nesse movimento, como a gente já falou, e é então o movimento de descida utilizado em caso de emergência, em caso de pane ou qualquer eventualidade que se necessite ir o mais longe possível, ok? A gente sempre começa pelo conhecido para ir para o desconhecido, né? Então imagina o carrinho, né? O carrinho descendo uma lomba, ele tem uma série de vetores ali integrados a ele. A gente tem o peso ele é sempre na vertical, ok? Só que como o carrinho está inclinado numa lomba, o peso ele vai ser decomposto em dois vetores, como vocês estão vendo ali. Basicamente ali o nosso exemplo diz que o peso é 1000 e daí por teorema de Pitágoras a gente descobre que o componente vertical do peso é 866 e o componente horizontal do peso é 500, tá? Esses são valores hipotéticos, só para a gente entender. Cara, em teorema de Pitágoras, tive que dar um pause aqui para entender o que tu tá falando. Calma, não precisa saber isso, tá? É aquela história da hipotenusa ao quadrado, não importa isso pra gente aqui. O que importa pra gente? Saber que o peso na vertical, ele vai ser decomposto porque o carro está inclinado, ok? E que esses vetores que saíram do peso, né, que foram decompostos pelo peso, obrigatoriamente qualquer um deles vai ser menor do que o peso, né? Que nem tu tem uma barra de chocolate, né? Eu tenho lá uma barra de chocolate e aí eu parto essa barra em dois. Claro que as metades sempre vão ser menores do que a barra inteira, ok? Então isso que importa pra gente, não necessariamente os valores, ok? Então eu tenho o peso na vertical e eu tenho a decomposição do peso. A mesma coisa acontece com a minha aeronave. Olha lá, né? Tem a minha aeronave. Só que a aeronave, diferentemente do carro, ela tá voando. Nossa, ela tá voando. Então, além dos vetores que a gente viu no carro, a gente tem um outro vetor, que é o vetor da sustentação.
Esse vetor da sustentação, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao componente vertical do peso. Meu Deus, e agora? Não, olha na imagem. O componente vertical do peso tem que ser igual à sustentação, para que a aeronave possa ir o mais longe possível. Então, no voo planado, a grande diferença do voo planado para qualquer outro tipo de voo é que essa condição ela é obrigatória para que se estabeleça o voo planado, para que a aeronave possa ir o mais longe possível. O componente vertical do peso tem que ser exatamente, matematicamente, neuroticamente igual à sustentação. E isso é obtido como, Karen? Isso é obtido através de um determinado ângulo de ataque que eu posiciono a aeronave para ela iniciar a descida. Né? Não é porque o avião está com o nariz para cima que ele sobe, ok? Depende de como tiver a configuração do motor dele. Então, se eu tirar o motor e erguer o nariz, o avião não vai subir, ele vai descer, só que com um ângulo de ataque maior, que significa uma velocidade menor. Perfeito. E o contrário também é verídico, né? Se eu diminuir o ângulo de ataque, isso significa uma velocidade maior. Então, na verdade, o piloto tem o que no manual da aeronave? A velocidade de melhor planeio. Porque a velocidade está relacionada a um ângulo de ataque. E esse ângulo de ataque está relacionado aos vetores. Então, o manual vai te dizer qual é a velocidade que tu tem que empregar para estabelecer um determinado ângulo de ataque, que aquela situação aconteça e, por isso, o teu avião vá o mais longe possível. Say again, please. After 5 minutes, fly heading VTAC position, Bravo.